Ela é só uma velhinha e faz tudo por você. Você deve sua vida a ela, então cuide dela para sempre. Disse a vizinha para o filho adotivo da velhinha. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Dona Rita era uma das melhores pessoas do mundo para cuidar de crianças abandonadas ou que sofreram em suas vidas com seus pais. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. Quando jovem, ela se casou aos 18 anos com Claudiano, um homem de 42 anos que já tinha sido marido de sua falecida irmã. Claudiano pertencia a uma das famílias mais importantes da cidade, ricas e bastante conhecidas. A relevância da família dele fazia com que os pais de Rita desejassem que ele se casasse com alguma de suas filhas, e assim, após um breve acordo, foi decidido que Serafina, a irmã mais velha de Rita, seria a noiva. Mas Serafina tinha outros planos. Eu não vou me casar à força com alguém que jamais amarei, ela disse extremamente chateada, recusando-se a olhar para Claudiano durante o jantar de família. Ele é 20 anos mais velho que eu e já foi casado 2 vezes. Eu não serei mais um número na lista de mulheres dele. O pai de Rita, no entanto, foi bastante rígido. Você não tem escolha, Serafina. Fará o que eu mando e será uma ótima esposa para Claudiano. Rita, então com apenas 15 anos, assistia a tudo com olhos de uma jovem que ainda acreditava em sonhos e promessas de amor. Ela queria poder consolar sua irmã, mas as regras e tradições da família fizeram ela ficar calada. Então, alguns meses depois, Serafina estava casada com Claudiano. Ela parecia uma prisioneira em sua própria casa, e Rita, impotente, apenas observava o terror que sua irmã passava. A vida de Serafina foi um pesadelo cruel e muito trágico. Claudiano era controlado pela tradição, mas também por um temperamento imprevisível. Então, a família recebeu a infeliz notícia de que Serafina havia falecido. Ninguém sabia como Serafina morreu, apenas que, após a sua morte, Claudiano agia normalmente, parecendo mais interessado em encontrar uma nova esposa do que em lamentar a perda. O pai de Rita acreditava que era chegada a vez dela de se casar. E, com muita frieza, organizou tudo com Claudiano. Rita estava muito aterrorizada. Claudiano tinha olhos que pareciam atravessá-la, como se ela fosse invisível, apenas um objeto de decoração sem vida. Ela sabia que não tinha escolha. Então, aos 18 anos, foi levada para o mesmo destino que desgraçou a sua irmã. O casamento com Claudiano foi ainda pior do que Rita imaginava. Ele era um homem grosseiro, desleixado, e não se importava em esconder suas verdadeiras intenções. Rita engravidou, e embora a ideia de ter um filho a assustasse, ela viu naquela criança a possibilidade de um futuro diferente. Quando o bebê nasceu, no entanto, ele não resistiu a um problema de saúde e faleceu pouco tempo depois. Claudiano ficou inconsolado, mas Rita, ao contrário, apenas repetia para todos que o menino estava melhor no céu do que ali, sob o controle do pai. Com o passar dos anos, Rita se tornou estéril, e Claudiano, incapaz de lidar com a frustração de nunca ter outro filho, passou a levar para casa crianças que ele dizia que encontrava nas ruas, como se estivesse colhendo frutos de uma árvore qualquer. Rita não sabia de onde aquelas crianças vinham, mas o rosto de cada uma delas trazia uma semelhança incrível com Claudiano. Ela acreditava que ele tinha outras famílias, e aquilo corroía seus pensamentos. O tempo não perdoou. Quando Claudiano morreu, Rita tinha perdido a juventude, mas não sua vontade de viver. Decidiu continuar a adotar crianças, pois, aos olhos da sociedade, era uma mulher caridosa e bondosa. Rita ganhou a simpatia e a confiança de todos. Mesmo assim, os filhos dela, ao crescerem, sumiram da cidade, indo embora sem deixar rastros, e nem sem entrar em contato. Luana, uma jovem que morava na mesma rua, sempre achou estranho que, apesar de todos os anos cuidando de crianças, nenhum dos filhos de Rita retornava para visitá-la. Mas Rita não se importava com o que algumas poucas pessoas pensavam. Foi durante esses dias que conheceu Madalena, que era uma mulher trabalhadora incansável. Madalena era uma mulher humilde, sempre disposta a ajudar Rita em qualquer tarefa. Com o tempo, elas desenvolveram uma amizade peculiar, embora Madalena nunca se sentisse à vontade para perguntar sobre o passado sombrio da patroa. Um dia, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, Madalena se aproximou de Rita. Dona Rita, minha filha está grávida e o pai da criança nos abandonou, disse Madalena. Não temos condições de criar esse bebê. Gostaria que a senhora o adotasse.
Rita, já bastante velha, cansada e achando que finalmente poderia ter paz, hesitou. Madalena, o que você está propondo? Já cuidei de todos os filhos que Claudiano trouxe, e só quero um pouco de tranquilidade. Por favor, Rita, implorou Madalena. Você me deve isso. Algo na voz de Madalena a incomodou. Rita, embora relutante, aceitou a proposta. O bebê nasceria em 5 meses. Então, para passar o tempo, ela decidiu viajar, acreditando que aquelas seriam suas últimas férias. Durante sua viagem, Dona Rita revisitava lugares que há muito tempo não via. Ela caminhava pelas ruas com um sorriso, mas dentro de si, memórias antigas e sombrias a atormentavam. As pessoas que cruzavam seu caminho viam uma senhora gentil, com um ar de sabedoria. Mas em seu íntimo, ela sabia que carregava o peso de anos de sofrimento, manipulação e escolhas terríveis. Na volta, Rita se viu mais exausta do que nunca. Quando chegou à cidade, Madalena esperava com o bebê nos braços. O recém-nascido era pequeno e frágil, com olhos que pareciam olhar para a alma dela. Rita o segurou, hesitante, e Madalena, com uma expressão que misturava alívio e arrependimento, se afastou lentamente. Rita finalmente tinha nos seus braços a chance de começar novamente. Mas, no fundo, ela sabia que o ciclo de dor e escuridão estava longe de acabar. Mamãe, será que Dona Rita cuidará bem dele? Perguntou a filha de Madalena, com um olhar medroso enquanto observava o bebê, agora entregue ao destino desconhecido daquela senhora. Eu não sei, filha, respondeu Madalena, suspirando pesadamente. Mas este assunto não é mais problema nosso. Apesar da resposta fria, Madalena não pôde evitar um nó apertado na garganta. No fundo, algo lhe dizia que aquele arranjo não estava certo. Mas sua situação a forçava a seguir em frente. Por fora, Dona Rita parecia ser a melhor opção, uma senhora querida, amada pelos vizinhos, que dedicava sua vida a acolher crianças. Os vizinhos, como sempre, estavam perplexos com a bondade de Dona Rita. Muitos comentavam, entusiasmados, sobre como ela se sacrificava para dar um lar bondoso a uma criança desamparada. Mas ninguém fazia ideia do que realmente acontecia naquela casa. Dona Rita batizou o garotinho de Miguel. Nos primeiros anos, ela tratava a criança com aparente cuidado e atenção, pelo menos aos olhos dos curiosos. Miguel era quieto, mas sempre que saíam juntos, os vizinhos podiam vê-lo segurando a mão dela, sem queixas aparentes. Conforme o tempo passava, no entanto, Miguel se transformava. Ele era, na visão dos vizinhos, ingrato e malcriado, o oposto de tudo que esperavam do menino adotado pela bondosa Rita. Cuide bem de sua mãezinha, pois ela é tudo que você tem, aconselhava um vizinho, com um leve tom de repreensão. Não seja malcriado com esta gentil senhora, Miguel. Ela está sacrificando a velhice para cuidar de você, dizia outro, de forma mais incisiva. Com o passar dos anos, Rita começou a desabafar sobre Miguel com suas vizinhas, dizendo, eu ter aceitado criar este menino foi a pior coisa que eu já fiz. Ele é um péssimo filho. Pois não estuda, não quer me ajudar em casa. Eu me sacrifico tanto. Onde foi que eu errei, pelo amor de Deus? Essas queixas alimentavam a hostilidade dos vizinhos em relação ao garoto. Olha aqui, garoto, dizia um dos vizinhos, furioso. Se você continuar tratando a bondosa Rita dessa forma, eu mesmo lhe darei um corretivo. Disse um homem, erguendo o dedo na direção de Miguel. Mas Luana, que observava de perto, não conseguia ignorar a situação. Era difícil acreditar que um menino tão jovem fosse o monstro que todos desenhavam. Para ela, havia algo de errado naquela história. Rita sempre fora vista como um modelo de bondade, mas Luana não estava convencida. Ela passou a observar mais de perto. Certa vez, Luana viu Rita e Miguel voltando do mercado. Ele carregava uma quantidade absurda de sacolas. Posso ajudar com algumas sacolas, Dona Rita? Ofereceu Luana, mas a resposta foi rápida e fria. Não se preocupe, pois ele consegue. Miguel é saudável e forte o suficiente, disse Rita, com um sorriso que mais parecia uma ordem disfarçada de gentileza. Incomodada, Luana insistiu e pegou algumas sacolas. Ao segurá-las, percebeu o peso absurdo que o garotinho de apenas 12 anos estava carregando. Mesmo sendo adulta e habituada a treinos físicos, Luana sentiu dificuldade. Está tudo bem, Miguel?
Isso é pesado demais para um garoto como você, comentou ela, num sussurro. Miguel olhou para ela, surpreso com a atenção, mas não disse nada. Apenas baixou a cabeça e seguiu em frente, como se aquele fosse o curso natural das coisas. A desconfiança de Luana crescia. Nas semanas seguintes, ela passou a observar mais atentamente o comportamento de Miguel. Ele ia para a escola sempre com roupas desgastadas, às vezes rasgadas. Aquilo a incomodava, mas o menino parecia acostumado a esconder as condições de sua vestimenta para que ninguém percebesse. Certa vez, em uma tarde, ao encontrar-se com a professora de Miguel, que era bastante sua amiga, Luana resolveu perguntar sobre o menino. Como Miguel tem se saído na escola, disse ela, tentando parecer normal. Ele é um garoto muito inteligente, respondeu a professora. Mas suas notas são péssimas. Rita nunca comparece às reuniões ou festinhas. Miguel parece não ter o suporte necessário em casa. Luana sentiu uma pontada de indignação. Ele nunca fala sobre a mãe? Perguntou, com uma curiosidade crescente. Para ser honesta, Miguel quase nunca fala de Dona Rita. Ele é tímido, parece ter medo de dizer algo errado. Às vezes, tenho a sensação de que ele carrega um peso que não deveria, a professora confidenciou, baixando a voz. O comentário da professora foi o suficiente para que Luana tomasse uma decisão. Nos dias seguintes, ela se aproximou ainda mais de Miguel, observando suas idas e vindas. Não era difícil perceber que Rita o mantinha sob controle rígido. E não era o tipo de controle que uma mãe amorosa teria, mas algo mais severo, mais sombrio. Certa noite, Luana decidiu conversar com Miguel diretamente. Ela o encontrou perto de sua casa e o chamou de canto. Miguel, você está bem? Perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele hesitou, os olhos abaixados, evitando o olhar dela. Sim, estou bem, senhora Luana respondeu, numa voz quase inaudível. Olha, você sabe que pode confiar em mim, certo? Disse ela, tentando quebrar a barreira de silêncio que parecia envolver o garoto. Se algo não estiver certo, você pode me contar. Ele deu um sorriso muito triste, mas nada disse. Era como se o garoto tivesse medo de falar, como se qualquer palavra pudesse desencadear algo terrível. Luana sentiu um arrepio, uma intuição que lhe dizia que as coisas não eram como pareciam. Naquele momento, ela soube que não podia ignorar o que via. Com o passar dos dias, Luana começou a reunir pequenos detalhes. Ela notou que Miguel raramente brincava com outras crianças e evitava qualquer contato social. Na escola, ele se isolava e, quando questionado sobre a mãe, respondia de maneira evasiva, sempre cuidadoso com as palavras. Luana sabia que precisava agir, mas não sabia como. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, e a imagem que se formava não era nada bonita. Ela via, nos olhos de Miguel, uma tristeza profunda, e ao mesmo tempo, uma resistência silenciosa. Então, Luana se perguntava até quando ele suportaria. Finalmente, após meses de suspeitas, Luana decidiu que iria à casa de Rita, disposta a enfrentar a situação de frente. Ela sabia que precisava fazer perguntas difíceis e encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ao bater na porta, ouviu passos lentos do outro lado. Dona Rita abriu com um sorriso estampado no rosto. Luana. Que surpresa, disse Rita, com uma voz doce demais, porém que parecia falsa demais. Precisamos conversar, Dona Rita, respondeu Luana, sem rodeios. Ela sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Luana respirou fundo antes de começar a falar. Dona Rita, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o Miguel. Tenho notado algumas coisas, ele parece sempre tão triste, distante, disse ela, tentando soar casual, mas a tensão era palpável. Rita arqueou uma sobrancelha, mantendo o sorriso, embora sua expressão revelasse uma leve irritação. Ah, querida Luana, o Miguel sempre foi assim, muito introspectivo, respondeu Rita, com um tom condescendente. Acho que ele se perdeu um pouco com as más influências na escola. Sabe como é, as crianças de hoje em dia são difíceis. Luana sentiu, mas não deixava de observar cada expressão no rosto de Rita. Ela percebeu como Rita desviava o olhar sempre que era questionada diretamente sobre Miguel. Eu me preocupo com ele, sabe? Ele é apenas um garoto, e parece que carrega um peso muito grande para a idade, continuou Luana, agora com um tom mais incisivo.
Peso? Ora, Luana, não há peso nenhum para ele carregar. Eu cuido dele, não cuido. Dou um teto, comida, educação. Tudo que uma criança poderia desejar, disse Rita, gesticulando exageradamente com as mãos. O Miguel tem tudo o que precisa aqui. Se ele não é feliz, talvez seja um problema dele, e não meu, completou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Luana começou a sentir que aquela conversa só fazia reafirmar suas suspeitas. Havia algo de sombrio naquela casa, e Rita, com sua postura evasiva, parecia esconder uma verdade bem mais amarga. Quando saiu da casa de Rita, Luana decidiu que precisava investigar mais a fundo. Observou Miguel de longe, e foi em uma dessas observações que a verdade começou a se revelar. Num fim de tarde, ela viu Rita sentada na varanda, saboreando uma torta de chocolate que ela tinha acabado de preparar. Miguel estava por perto, olhando a torta com muita vontade, mas Rita o ignorava completamente. Não vai ter para você hoje, seu ingrato. Esta é só para mim, disse ela, de forma direta, quase casual, sem o menor traço de carinho. Luana ouviu aquilo, escondida atrás de uma árvore, horrorizada com a crueldade nas palavras de Rita. Outra vez, Rita conversava com as vizinhas e falava sobre como Miguel era uma criança ingrata e sem futuro. Se ele continuar assim, vou mandá-lo de volta para aquela mãe irresponsável e aquela avó pobre. Elas que fiquem com esse fardo. Afinal, eu não preciso disso, disse, enquanto Miguel ouvia de longe, com o olhar preso ao chão. No dia seguinte, Luana viu Miguel sendo humilhado por Rita novamente, quando a senhora lhe mostrava uma nova roupa que comprará. Viu só, menino? Isso é o que uma pessoa de valor veste. E você? Não se dá nem ao trabalho de se arrumar decentemente para sair, disse ela, enquanto dava as costas, deixando Miguel sozinho, encolhido. Era como se Rita nutrisse um prazer estranho em diminuir Miguel, em destruí-lo por dentro. Luana notou que os abusos não eram físicos, mas psicológicos. Rita manipulava Miguel de uma maneira fria e calculista, plantando nele a semente da culpa e da insegurança. Ela não batia nele, mas suas palavras eram como lâminas afiadas que cortavam o garoto pouco a pouco. Luana percebeu que Rita estava criando Miguel para que ele não tivesse autoestima, não desenvolvesse ambições, e, no fim, se tornasse uma extensão dela. Ele era moldado para ser um cuidador, alguém que, no futuro, estaria ali apenas para servir Dona Rita. E qualquer traço de resistência ou rebeldia era imediatamente esmagado pela manipulação emocional de Rita. Aos olhos da vizinhança, ela era a mulher que fazia tudo para ajudar um garoto sem rumo. Mas, para Luana, a verdade estava clara. Rita criava Miguel para não ser nada além de um servo, alguém que viveria eternamente sob a sombra dela, como uma planta que não tem luz e se contorce em busca de algo que jamais vai alcançar. Indignada, Luana sabia que precisava fazer algo. Ela não podia ficar de braços cruzados enquanto via o garoto ser lentamente destruído por aquela mulher que todos julgavam bondosa. No entanto, a situação era delicada, e Luana sentia que precisava encontrar uma maneira de ajudar Miguel, sem chamar a atenção de Rita. Ela voltou para casa com a mente fervilhando de ideias, sabendo que, a partir daquele momento, sua missão era salvar Miguel, não só de Rita, mas das correntes invisíveis que ele mesmo talvez nem soubesse que o aprisionavam. Após dias de observação e reflexão, Luana tomou uma decisão difícil de denunciar Dona Rita ao conselho tutelar. Ela estava convencida de que as autoridades precisavam intervir, mesmo sabendo que Rita era muito boa em esconder sua verdadeira face. Quando os assistentes sociais chegaram à casa de Rita, Luana esperava que algo finalmente fosse feito para proteger Miguel. No entanto, Rita estava preparada. Ao abrir a porta, ela exibia o rosto amável e gentil que todos conheciam, um contraste assustador com a realidade que Luana sabia existir por trás daquela fachada. Entrem, por favor, disse Rita, com uma doçura ensaiada. Fiquem à vontade para verem como Miguel e eu vivemos. Miguel estava lá, ao lado dela, quieto e com um sorriso forçado. Os assistentes sociais, após uma rápida inspeção, nada encontraram. Para eles, Rita parecia ser uma senhora carinhosa cuidando de um menino solitário. Eles não conseguiam ver as marcas invisíveis que ela deixou em Miguel. Quando a visita terminou, Luana se aproximou, esperançosa de que Miguel dissesse algo, mas ele apenas olhou para ela, como se não a reconhecesse. Após a saída dos assistentes, Rita não perdeu tempo.
Aproximou-se de Luana, o sorriso gentil transformando-se em uma expressão furiosa. Da próxima vez que você se meter na minha vida, chamarei a polícia, sussurrou ela, com o veneno escorrendo por cada palavra. Luana tentou argumentar, mas Miguel interrompeu, defendendo sua mãe adotiva. Ela é tudo que eu tenho, disse ele, com os olhos frios. Luana percebeu que, por mais que tentasse, Miguel não estava pronto para aceitar a verdade. Com o passar dos anos, ele continuou ao lado de Rita, protegendo-a de todos. Quando completou 18 anos, Luana, que precisava se mudar para outro estado, o chamou para uma última conversa. Miguel, você já é adulto. Pode sair e buscar a vida que sempre quis. Não precisa mais ficar aqui, aconselhou ela, numa tentativa final de libertá-lo. Miguel, no entanto, reagiu com frieza. Dona Rita é minha mãe. Eu cuidarei dela até o fim. Eu não preciso de sua ajuda, respondeu, com a voz carregada de ressentimento. Luana sentiu o coração pesado ao perceber que, por mais que tentasse, Miguel estava preso demais à figura manipuladora de Rita. Os anos passaram, e Luana seguiu sua vida, entregando a situação nas mãos de Deus. Enquanto isso, Dona Rita envelhecia, tornando-se cada vez mais frágil e incapaz. Chegou um ponto em que sua mente já não funcionava bem, e ela não reconhecia mais Miguel, nem se lembrava do próprio nome. A vida dela foi se apagando aos poucos, até que, um dia, faleceu de causas naturais. Miguel, que a amou e odiou ao mesmo tempo, ficou completamente perdido. Sem Rita para acomodar sua vida, ele percebeu que estava sozinho, sem propósito. Todo seu tempo e energia haviam sido gastos em cuidar dela, sem jamais conseguir seguir seu sonho de estudar medicina, pois Rita era barulhenta em casa e não deixava ele estudar, pois com estudos ele teria um norte para a liberdade. Em vez disso, os anos de convivência com Rita o tinham moldado de tal forma que todos os amigos e relacionamentos que tentava formar repetiam o padrão tóxico que aprenderá a aceitar como normal. Quando Miguel completou 40 anos, teve um reencontro inesperado com Luana. Ela já estava na casa dos 60, mas ainda carregava aquele olhar cuidadoso e compreensivo. Ao ouvir o que ele havia vivido, Luana sugeriu que Miguel procurasse ajuda. Miguel, você precisa de terapia. Eu sei que talvez não acredite agora, mas vai ajudá-lo a entender e a curar todas as feridas que ela deixou em você, disse ela, segurando sua mão. Miguel hesitou, mas acabou aceitando o conselho de Luana. E foi a partir dali que ele começou a se libertar das correntes invisíveis que Rita havia imposto. O processo foi longo e doloroso, mas a cada sessão de terapia, Miguel sentia como se estivesse recuperando partes de si mesmo que não sabia que existiam. Ao final de tudo, ele finalmente conseguia olhar para o futuro, agora livre para construir uma vida sem os fantasmas de seu passado. Ele soube que a liberdade de verdade vinha de dentro, e que, apesar de tudo, ainda havia esperança de um novo começo. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.